Irmãos amados da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, seja com a sua família, seja com a nossa igreja. Nós estamos dando início a esse momento devocional de louvor e adoração ao nosso Deus, hoje que é 19 de abril de 2020, e nós ainda estamos vivenciando essa quarentena, ainda estamos impossibilitados de nos reunir como família do Senhor na casa do Senhor. No entanto, o nosso Deus nos dá essa rica oportunidade de usar esse veículo de comunicação para nos reunir como igreja do Senhor, cantar louvores ao nome do nosso Deus, fazermos orações a Ele e ouvirmos a sua bendita palavra. Portanto, você que é da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, eu convido você para que esteja compartilhando o link da nossa live, tá certo? Do nosso culto a Deus. Que você não use esse tempo que é do Senhor em outra coisa, mas use para nós estarmos aqui unidos, cantando louvores, exaltando o nome do nosso Deus, orando a Ele e sendo alimentado pela sua poderosa palavra. Eu quero convidar você nesse momento para estar compartilhando o link da nossa live, para que mais pessoas possam ter acesso a palavra do Senhor, ter acesso ao culto ao Senhor. Então, uma boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós estamos dando início a esse momento devocional. E para isso eu gostaria de convidá-lo para juntos orarmos ao nosso Deus. Convido você para chamar todos os seus familiares para estar de frente aí ao seu celular, ao seu computador, o seu iPad, o seu tablet, e fazer realmente esse momento, irmãos, especial para nós. Então eu convido você para juntos orarmos ao nosso Deus nesse momento, pedindo a Ele que Ele venha sobre o meu lar, sobre o seu lar, sobre a nossa igreja, sobre a vida dos pequeninos da nossa igreja, sobre a vida dos idosos da nossa igreja. Que Deus venha e fale aos nossos corações nessa noite. Vamos orar? Sim. Bendito Senhor, nosso amado Redentor, nós queremos neste momento reconhecer a Tua grandiosidade, Pai. O Senhor é Deus supremo, o Senhor é Deus singular, por isso não existe outro além de Ti, Pai. Por isso nós, como Igreja Presbiteriana de Águas Belas, nos reunimos neste horário, Senhor, no dia do Senhor, para prestar um culto agradável a Ti, Pai. Um culto santo, meu Deus, a Ti, um culto racional a Ti, Pai. Que o Senhor visite cada coração, cada pessoa que está assistindo essa live, Pai. E que, meu Deus, a família do Senhor venha ser edificada nos momentos de louvor, venha ser, meu Deus, abençoada nos momentos, ó Pai, em que o Senhor estiver ministrando a Tua palavra aos nossos corações, Deus. Pai, nós queremos Te pedir, faz a Tua vontade, Senhor, em nosso meio, na Igreja Presbiteriana de Águas Belas. Vem, Senhor, com poder e graça sobre as nossas vidas, Pai, e sobre a nossa comunidade, Deus. Pertencemos ao Senhor e descansamos no Senhor, Pai. É em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. E bendito seja o nome do nosso Deus. Eu gostaria, meu querido irmão, minha querida irmã, de convidar você para juntos louvarmos ao Senhor Deus com o hino de número 17. O hino de número 17 tem o título Deus seja louvado. O objetivo da nossa live é exatamente esse, é louvarmos ao nosso Deus. O objetivo do culto solene no dia de domingo é louvarmos e exaltarmos o nosso Deus. O objetivo dessa nossa reunião aqui, desse Facebook, é tão somente esse: louvar e exaltar o nosso Deus. Portanto, abra seu inário, por gentileza, no hino de número 17, e vamos louvá-lo.
Dá um tempinho enquanto você procura aí no seu inário, tá certo? Hino de número 17, Deus seja louvado. Preste bem atenção nesse cântico, meu irmão, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obras, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Canta e não cesse o seu louvor, e todos sejam sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Amém, meus queridos irmãos. Que realmente Deus venha ser louvado pelos meus lábios, pelos seus lábios na noite de hoje. Nesse momento eu gostaria de convidá-lo para juntos abrirmos a palavra do nosso Deus no Salmo de número 8. Salmo 8. Abra por gentileza a sua Bíblia e nós iremos ver que o Deus que nós servimos, Ele é adorado nos céus, Ele é adorado na terra. Os anjos reconhecem a glória de Deus, os anjos conhecem a Deus, e nós, povo do Senhor, aqui na terra, conhecemos o nosso Deus, louvamos o nosso Deus, adoramos o nosso Deus. É isso que o Salmo 8 vai nos ensinar. Salmo de número 8. Abra por gentileza a sua Bíblia e nós faremos esta leitura. Salmo número 8. Minha esposa Ellen vai colocar esse salmo aí também nos comentários, tá certo? Se você não tiver uma Bíblia, pode estar acompanhando aí nos comentários o texto sagrado. Diz assim, meus queridos irmãos, a palavra poderosa do nosso Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste.
deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados irmãos, o salmista, neste salmo, nos mostra no verso de número 1, que Deus é digno de adoração nos céus. Mas ele mostra no versículo de número 9, que Deus é digno de adoração na terra. Por quê, meus amados irmãos? Porque do verso de número 2 ao verso de número 8, o salmista vai mostrar os grandes feitos do Senhor. Ele conhece o Senhor, ele conhece o que o Senhor faz. E nós, Igreja Presbiteriana de Águas Belas, nós conhecemos muito bem os feitos do Senhor na nossa história. Afinal de contas, nós estamos rumando para 122 anos de idade. E Deus tem nos abençoado. Em meio a essa pandemia, Deus tem nos sustentado. Portanto, Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você para estarmos orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele pela sua palavra, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo também que Ele aceite os nossos cânticos. Vamos fazer assim? Ore aí na sua casa e preste atenção na nossa oração, tá certo? Vamos orar ao nosso Deus? Pai, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, Senhor. Ela que é viva, que é eficaz, Pai. A Tua palavra, meu Deus, nos mostra no Salmo de número 8 que o Senhor merece e é adorado nos céus. No verso de número 9, Senhor, deste Salmo, nós vemos que o Senhor deve ser adorado na terra, Pai. E é por isso, meu Deus, que o povo do Senhor, a família do Senhor, os comprados pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, estão reunidos nesse momento, nesta live, Pai, para tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, pedir a Ti perdão pelos nossos pecados, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Purifique, Senhor, o nosso coração. Purifique os nossos olhos, os nossos ouvidos. Purifica, Senhor, o nosso falar. Purifica, Senhor, o nosso coração, Pai. E que possamos, meu Deus, neste momento, louvar e bendizer o Teu santo nome, Pai, de maneira pura, Senhor. E que o Senhor aceite os louvores, Pai. São, meu Deus, sacrifícios vivos nosso, meu Deus. Pai, é assim que nós Te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, eu gostaria de convidá-los para nós louvarmos ao nosso Deus o cântico Rei das Nações, do Vencedores por Cristo. Vamos declarar nesse momento que o Senhor é o Rei das Nações e que nós não temeremos, porque Ele está conosco. É isso que o cântico vai nos ensinar. Cântico Rei das Nações. Rei das Nações.
pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém, meus amados irmãos. Vamos nesse momento continuar louvando ao nosso Deus com o cântico A Ele a glória. Irmãos, só Deus merece toda honra, toda glória e todo louvor. Então vamos nesse momento entoar esse cântico ao nosso Deus. Insondável
com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Amém, meus amados irmãos. Ao Senhor seja toda honra e toda glória. Gostaria de, nesse momento ainda, convidar você para ainda entoar mais um cântico ao nosso Deus, chamado Contudo o que Sou. E esse cântico servirá, meus amados irmãos, para um momento de dízimos e ofertas. Aqueles que têm o número da conta bancária da nossa igreja e possui aplicativo, e assim quiser fazer a devolução do seu dízimo e assim trazer ofertas ao Senhor, assim o faça nesse momento, tá certo? Aqueles que não possuem esse veículo aí, nós estamos com a nossa igreja aberta segunda, quarta e sexta-feira. São os dias em que a nossa secretária está vindo abrir a igreja, fazer limpezas na igreja. Então você tem acesso. Nós pedimos que não fique muito tempo na igreja, mas venha, traga seu dízimo, traga sua oferta, e se quiser fazer uma oração breve ali, sentado de joelhos ali, buscando ao Senhor, assim o faça, tá certo? Segunda, quarta e sexta pela manhã, das 8 às 11 horas é o período que ela estará por aqui, tá certo? Então vamos nesse momento louvar ao nosso Deus, adorar a Ele com os dízimos e as nossas ofertas, e também com este cântico. Minha esposa acabou de colocá-lo nos comentários aí, tá certo? Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu pra sempre.
Amém, meus amados irmãos, que esse seja sempre o exercício que nós colocamos em prática, a adoração ao nosso Deus. Nesse momento eu gostaria de convidá-lo para juntos orarmos ao nosso Deus, agradecendo pelos dízimos e ofertas e também intercedendo por alguns irmãos da nossa igreja, orar também pela situação que estamos enfrentando de pandemia, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso estado, orar pelo nosso país, orar pelo mundo. Vamos nesse momento orar ao nosso Deus, meu querido irmão. Pai, nós queremos te agradecer pelos dízimos e as ofertas, ó Pai, que o teu povo trouxe para entregar ao Senhor, Pai, que depositou o Senhor na conta da igreja, que entrou em contato com o tesoureiro da igreja para, assim, meu Deus, continuar mantendo, Pai, a obra do Senhor, ó Pai. Meu Deus, abençoa, Senhor, cada dizimista, cada ofertante, Pai, e que o Senhor continue com as tuas santas mãos, Senhor, de providência sobre a vida de cada irmão da nossa igreja, Pai, de cada irmã da nossa igreja, Deus. Continua, meu Deus, suprindo, Pai, as nossas necessidades e não permita que o pão venha faltar na nossa mesa, Pai. Mas dá-nos, ó Pai, com abundância, Senhor, e que na abundância nós olhemos os necessitados ao nosso redor e tenhamos misericórdia, Pai. Nos faz, Senhor, ser uma bênção para abençoar, Pai. Nos faz, meu Deus, nos dá bênçãos, meu Deus, para que nós possamos agraciar os necessitados, ó Pai. Queremos, meu Deus, ainda te pedir, Senhor, pela vida, Senhor, de irmãos da nossa igreja que se encontram enfermos, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, que o Senhor visite o leito, Senhor, das ovelhas do Senhor, aqui de Águas Belas, meu Deus, e que o Senhor sare, que o Senhor restaure. Meu Pai, quero te pedir, Senhor, neste momento em especial, pela nossa irmã Cida, ó Pai, que estará, meu Deus, na quarta-feira, Senhor, indo a Garanhuns ter o seu bebê, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor visite, Pai, a tua serva neste momento, que o Senhor esteja tranquilizando o seu coraçãozinho, Senhor, também do bebê, Pai. Abençoa, Senhor, seu esposo, abençoa toda aquela família, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Conduz a tua serva, Senhor, até Garanhuns. Conduz, meu Deus, as mãos dos médicos que irão, ó Pai, realizar, Senhor, aquele parto, meu Deus, que o Senhor os use, Senhor, com sabedoria, com prudência, ó Pai, e que o nascimento, meu Deus, seja tudo em paz, meu Pai. Ó Deus, coloca as tuas santas mãos sobre a vida daqueles médicos, meu Deus, e abençoa aquele momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos orar ainda, Senhor, pela nossa cidade, Pai,
pela cidade de Águas Belas, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu reino continue avançando nesta cidade, Pai. Que o Senhor abençoe a igreja presbiteriana de Águas Belas para que ela continue evangelizando, Senhor, proclamando o reino, Senhor, proclamando, Senhor, o teu nome, Pai, e que pessoas venham se render a ti, Deus. Abençoa, Senhor, o nosso estado, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa região, Senhor. Abençoa o nosso país, ó Pai. Ser, meu Deus, com os governantes, Pai. Ser, meu Deus, com o presidente, Pai. Ser, meu Deus, com os ministérios, ó Pai, que envolve, Senhor, todo essa questão, meu Deus, logística do nosso país, Pai. Ó Senhor, visita, ó Pai, visita esses homens, essas mulheres que estão, meu Deus, exercendo cargos, ó Pai, influentes no nosso país, meu Deus, para que eles tenham, Senhor, sempre uma predisposição, ó Pai, para fazer, Senhor, a vontade do Senhor, Pai. Dá a eles, meu Deus, sabedoria, discernimento, Pai. Fica com eles, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero orar, Senhor, pelas famílias da nossa igreja, Senhor, neste momento, Pai. Por casais, meu Deus, que têm enfrentado dificuldades no seu casamento. Continua, meu Deus, sustentando, Pai. Continua abençoando, Senhor. Quero orar, meu Deus, pelos nossos adolescentes, Pai. Que, meu Deus, são tantas e tantas promessas que esse mundo tem dado a eles, Pai. Que eles possam, meu Deus, olhar para a promessa das Sagradas Escrituras, Pai. Que eles possam, meu Deus, ainda, Senhor, na sua adolescência, Pai, publicar, Senhor, a sua fé, meu Deus, por Ti, Pai, professar a sua fé por Ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos adultos, os nossos idosos, Pai. Fica com a Tua igreja, Senhor. É em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. E louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos e queridas irmãs, nós cantamos louvores ao nosso Deus, nós oramos ao nosso Deus, nós já lemos a palavra do nosso Deus, e nesse momento nós temos a doce e rica oportunidade de meditarmos na poderosa palavra do nosso Deus. Eu gostaria de convidá-lo para abrir sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Isso é uma epístola muito pequena, são apenas 3 capítulos, mas nós iremos tentar, irmãos, terminar essa primeira parte do primeiro capítulo, que vai do verso, que na verdade eu trabalhei a primeira parte e um fragmento da segunda parte, hoje pela manhã. Nós vamos procurar revisar aquilo que nós conversamos hoje pela manhã e vamos tentar finalizar até o verso de número 11. Então abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 11. Enquanto você está aí abrindo sua Bíblia ou ligando sua Bíblia, eu gostaria de mandar um abraço aqui para alguns amados irmãos que estão conosco aqui. Um grande abraço para a nossa irmã Edjane, lá de Garanhuns, que frequentou muito tempo a nossa igreja, foi embora para Garanhuns e está frequentando a 4ª igreja presbiteriana. Um abraço para Ana Maria, nossa irmã Aninha. Um abraço também para a nossa... gostaria também de registrar aqui o aniversário da nossa irmã Zezinha. Foi ontem, tá certo, irmã? Nós estivemos ligando para ela ontem, se não me falhar a memória, são 73 anos. Desculpa eu estar falando sua idade aqui, minha irmã, mas eu fiquei muito feliz ouvir sua voz, ouvir o ânimo da senhora, sabe? A felicidade da senhora estar recebendo mais um ano de vida. Nós nos alegramos com isso. Deus abençoe sua vida. Nós também tivemos ontem o aniversário da nossa irmã Selma. Deus abençoe, minha irmã, sua vida. Gostaria de mandar um abraço para a nossa irmã Adivalci e para o pequeno Davi Lucas. Deus abençoe, meu querido. Um abraço para a irmã Adígena, suas filhas, seu esposo. Que Deus abençoe toda a sua família, minha irmã. Tá certo? Um abraço para o presbítero Clebson,
Um abraço também para a nossa irmã Valcira, que Deus abençoe sua vida, minha irmã, poderosamente. A Liete está aqui conosco também. Deus te abençoe, minha querida. Minha sogra, a irmã Marli, Deus abençoe, está lá em Garanhuns. Deus abençoe, minha querida. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Sinara, Deus abençoe, Sinara, a sua vida. Abençoe a vida dos seus filhos, do seu esposo. Nossa irmã Alda, saudade, irmã Alda. Que Deus abençoe sua vida, minha querida. Que Deus continue usando a senhora como evangelista, como pregadora, tá certo? Um grande abraço também para a Vitória, lá de Garanhuns. Deus te abençoe, minha querida, viu? Manda um abraço para Azaf, manda um abraço para seus pais, tá bem? Deixa eu ver quem mais está aqui. Arielle também está conosco. Um grande abraço, minha irmã. Deus te abençoe. Girlando e sua esposa, Deus abençoe, meu querido. Sua família, tá certo? Sua esposa, sua filhinha, em nome do Senhor Jesus. E Juliana Cardoso também está aqui conosco. Deus abençoe, minha irmã Juliana, viu? Deus seja com você. Irmãos, eu acredito que deu tempo de nós abrirmos a palavra do nosso Deus em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 11. Atente por gentileza para o que diz o texto. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazendo com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é como cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que Deus, pois, aplique a sua palavra aos nossos corações, meus amados irmãos. Queridos, na manhã de hoje, nós iniciamos a exposição desse texto e nós falamos que o apóstolo Pedro, ele tinha no mínimo 5 objetivos para instruir a igreja do primeiro século. E é muito interessante, meus amados irmãos, que esses objetivos, eles estão relacionados à prática da vida cristã. O objetivo de Pedro não era ensinar um conhecimento aos crentes para que os crentes tivessem apenas um conhecimento abstrato, que eles colocassem na mente
e não colocasse em prática. Não. Pedro queria que o povo entendesse que a vida cristã se dá no cotidiano. E ele mostra 5 objetivos, como nós falamos hoje pela manhã. O primeiro era dizer que os crentes, eles deviam crescer espiritualmente, porque eles receberam grandes bênçãos de Cristo. Esse foi o primeiro objetivo. O segundo objetivo era que o povo de Deus precisava olhar para o retorno de Cristo, e olhar para o retorno de Cristo e testemunhar que Cristo está voltando. O terceiro objetivo era mostrar que diversas pessoas estavam ensinando assuntos que não eram fiéis às Sagradas Escrituras. Então os crentes deviam estar de olhos abertos para não serem enganados. Então esse terceiro alerta é contra os falsos mestres. O quarto objetivo de Pedro era para que o povo de Deus percebesse a volta do Senhor Jesus Cristo com paciência, esperasse no Senhor Jesus. Mas o quinto objetivo era que esses crentes pacientes deveriam orar e evangelizar para que o dia do Senhor Jesus Cristo, a volta do Senhor Jesus Cristo se concretizasse. Então são esses 5 objetivos que o nosso Pedrão aqui vai mostrar para a igreja primitiva, como ela devia se comportar. E o texto que nós acabamos de ler, do verso 1 ao verso de número 11, vai nos mostrar o apóstolo Pedro conduzindo a igreja do primeiro século a conhecer a Deus, mas não apenas conhecer e parar, mas prosseguir conhecendo a Deus. Veja, na manhã de hoje nós demos alguns exemplos. As pessoas que começam a estudar, elas fazem um ensino fundamental, ensino médio, elas entram na universidade, fazem uma pós-graduação, fazem um mestrado, algumas vão para o doutorado. Com qual objetivo? Com um objetivo de crescimento. Quando nós estamos começando a namorar, quando nós pretendemos namorar, o nosso objetivo é namorar, noivar, casar e ter filhos. É crescimento. A vida cristã, meus irmãos, também trabalha nesse mesmo aspecto. Nós precisamos conhecer a Deus e continuar conhecendo a Deus. Então nós vimos que para nós entendermos que nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, à luz desse texto, ter uma fé sólida. E nós vimos do verso de número 1 ao verso de número 4 que a nossa fé, meus amados irmãos, está embasada em uma pessoa. Lembra que nós falamos isso pela manhã? A nossa fé está alicerçada na pessoa de Cristo. É isso que o apóstolo Pedro vai nos ensinar no verso 1 e verso de número 2. Mas a nossa fé, meus amados irmãos, ela, além de estar alicerçada na pessoa de Cristo, o verso de número 3 vai nos mostrar que ela envolve o poder de Deus. Nós iniciamos um pouco esse aspecto hoje pela manhã, mas não deu tempo de nós terminarmos. Nós vamos tentar explicar essa ideia, certo? E tentar desenvolver essa ideia. Irmãos, a vida cristã começa com uma fé salvadora. Fé na pessoa de Cristo. Mas quando nós começamos a conhecer o Senhor Jesus Cristo, nós também passamos a experimentar o poder de Deus. E esse poder, irmãos, produz uma vida piedosa. Veja como é interessante o verso de número 3. Diz o texto que, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas
as coisas que conduzem para onde? Conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós percebemos aqui, meus amados irmãos, que aquelas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, que não têm a sua fé alicerçada no Senhor Jesus Cristo, elas estão mortas. E nós podemos ver isso muito bem quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, e ele diz lá no capítulo 2, verso 1 a 3, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas uma vez que o Senhor nos ressuscitou, uma vez que Cristo abriu os nossos olhos espirituais, nós somos diferenciados. Nós temos os nossos olhos abertos para percebermos o poder de Deus. E esse poder de Deus não é um poder que não tem uma ação. O poder de Deus, ele é dinâmico. Tanto Deus exerce o seu poder sobre nós, como ele exerce o seu poder através de nós. Então veja, quando nós olhamos uma criança, quando nasce uma criança, potencialmente ela nasceu perfeita, então ela nasce com toda a potencialidade para se desenvolver. Quando nascemos, irmãos, de novo, na família de Deus, na família da fé, quando nós somos transformados em irmãos de Cristo, nós nascemos com toda a potencialidade para vivermos uma vida piedosa. Entende? É isso que Pedro está nos mostrando aqui. O crescimento na vida cristã. Como é que ele se dá? Ele se dá a partir do momento que eu me submeto a Cristo. Mas em segundo momento ele se dá quando eu reconheço e me envolvo no poder de Deus. Entende? Perceba que essa ideia, meus amados irmãos, de que nós nascemos de Deus, isso implica que geneticamente nós temos a estrutura de virtudes de Deus. Nós conhecemos a gloriosa revelação de Deus, e esse conhecimento que nós temos da glória de Deus, das virtudes de Deus, nos dá poder para colocar em prática tais virtudes. Veja, nós fomos conhecidos no primeiro século como pequenos cristos. Por que, meus amados irmãos? Porque os primeiros irmãos da igreja primitiva, eles imitavam o Senhor Jesus Cristo, eles viam o poder de Jesus Cristo, se submetiam a Ele e diziam: eu vou segui-lo. É isso que nós precisamos fazer na igreja contemporânea. Mas veja, nós fomos chamados a essa, irmãos, eterna glória. Se você levar seus olhos lá para 1 Pedro capítulo 5, verso de número 10, nós iremos ver esse conceito registrado. E teremos, meus amados irmãos, parte nessa glória quando Jesus voltar e levar seu povo para o céu. Mas também, irmãos, nós fomos chamados. Perceba que a ideia de chamado é tirado mesmo, é separado para si. E essa ideia é que nós somos passivos, nós não fomos em direção a Deus, foi Deus que nos chamou. E aí quando Ele nos chama, Ele nos leva para Ele, e aí Ele coloca em nosso coração a predisposição de respondermos ao chamado dEle. Veja, nós fomos chamados para exalarmos as virtudes de Deus. Nós fomos salvos a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não devemos, irmãos, esperar chegarmos no céu para fazermos isso. Devemos revelar hoje o nosso caráter
e conduta e mostrar a beleza e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, nós estamos procurando expor esse texto. O Pedro estava querendo que a igreja primitiva, querendo que eu e você entendêssemos que nós conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós, e nós conhecemos Ele por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Uma vez que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos poder para vivermos a vida de Cristo. Mas uma terceira lição que o apóstolo Pedro vai nos mostrar aqui, meus irmãos, é que nós recebemos o conhecimento de Deus para nos envolvermos nas promessas de Deus. Veja por gentileza o verso de número 4. Deus diz o texto o seguinte: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Veja, Deus não apenas já deu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu a sua promessa. Veja, as promessas, irmãos, são grandes porque vêm de um Deus grande e nos conduz a uma vida grande. São preciosas, irmãos, porque seu valor é inestimável. Se percebermos, irmãos, a palavra de Deus, o valor que ela tem, nós iríamos ver que ela é uma rica e uma grandiosa promessa dele. Tantas e tantas pessoas, irmãos, vivem um ateísmo funcional. Dizem que são crentes, fizeram sala de discipulado, foram batizadas, frequentam todos os cultos, participam de ministérios, mas elas não leem a palavra de Deus. Elas não consideram as promessas de Deus como grandiosidade de Deus para nós. Irmãos, se perdermos a palavra de Deus, seria impossível colocar outra coisa em seu lugar. Você concorda comigo? Se nós perdermos a palavra de Deus, o que nós iremos colocar no lugar das grandes promessas? Portanto, nós somos chamados a olharmos para as Sagradas Escrituras, para essas promessas e nos deleitar nela, colocar nela a nossa fé. Veja, ao que parece, irmãos, Pedro gostava desse adjetivo precioso, pois ele escreve sobre a fé igualmente preciosa, lá em 2 Pedro, no verso de número 1. Ele mostra também em 1 Pedro capítulo 1, verso 7, as preciosas e muito grandes promessas de Deus. Ele vai mostrar no verso de número 4. Ele tem essa ideia, meus amados irmãos, que o nosso Salvador e a palavra do nosso Salvador é preciosa. Veja, quando o pecador, irmãos, crê em Jesus, o Espírito de Deus usa a palavra de Deus para conceder a vida e a natureza perfeita de Deus em seu interior. Veja, o bebê, meus amados irmãos, veja como é interessante esse conceito. O bebê, ele compartilha da natureza dos pais. E a pessoa nascida de Deus compartilha da natureza de Deus. O pecador perdido está morto, mas o cristão está vivo, pois desfruta em comum da natureza divina, meu irmão. Esse é o meu estado, esse é o seu estado.
Veja, eu quero retomar novamente para o que a gente está conversando aqui. Nós estamos conversando sobre conhecimento de Deus e crescimento neste conhecimento. Nós precisamos crescer em conhecer a Deus. E Pedro vai mostrar, em primeiro lugar, que nós só podemos crescer em conhecimento de Deus quando nós alicerçamos a nossa fé em Jesus Cristo. Mas, em segundo lugar, ele vai mostrar que nós precisamos crescer em conhecimento de Deus, nos envolvendo no poder de Deus, colocando em prática o poder de Deus que está em nós. Mas em terceiro lugar, ele vai dizer, nós precisamos crescer em conhecimento de Deus, nos envolvendo, crendo na promessa de Deus. Perceba que uma vez que nós nascemos de Deus, uma vez que nós entendemos que nós somos igual a um bebezinho, o bebezinho que parece com seus pais, nós nascemos do céu, nós nos parecemos com Deus, nós somos chamados a uma vida segundo a vida de Cristo. Veja, o cristão, irmãos, pode experimentar uma vida dinâmica e piedosa, uma vez que ele tem dentro de si a natureza perfeita de Deus. Veja, a natureza, irmãos, determina o desejo. Hoje pela manhã nós falamos um pouco disso. A natureza, irmãos, ela determina e expressa o desejo. E nós usamos a figura lá do porco. A natureza do porco é o quê? É se espojar na lama. Se nós dermos um banho no porco, se nós pegarmos uma porquinha e colocarmos nela brincos, lacinho, e quando nós soltarmos ela, ela vai voltar para a lama. Mas, meus queridos irmãos, nós somos ovelhas do Senhor. Nós não somos porcos, nós somos ovelhas. E o que é que a ovelha do Supremo Pastor deseja? Deseja estar aos pés do Supremo Pastor. Deseja se alimentar das mãos do próprio pastor. Veja, se a natureza, irmãos, determina os nossos desejos, os nossos comportamentos, uma vez, irmãos, que nós temos a natureza de Deus, nós somos chamados a nos relacionar com Deus, a crer nas promessas de Deus, a ler as promessas de Deus registradas na Bíblia, meditar nela, não ir por cabeça de A e de B, não ir por cabeça de pastores, não ir por cabeça de pregadores, de missionários, não. E pela Bíblia. E se esses pastores, se esses missionários, se esses pregadores estiverem de acordo com as Sagradas Escrituras, a gente abre o nosso coração e diz: Senhor, é verdade, eu aceito, eu me submeto e eu vou vivê-la para o bem da minha alma e para a tua glória, Senhor. Caso contrário, irmãos, nós devemos rejeitar. Veja que se a natureza determina os desejos, e se temos dentro de nós a natureza de Deus, então devemos, irmãos, ansiar por aquilo que é puro e santo. Veja como é interessante essa ideia. Veja que o nosso comportamento deve ser semelhante ao do Pai. E devemos viver no ambiente espiritual. Nós falamos um pouco disso hoje pela manhã, certo? Logo, irmãos, a vida piedosa é a única vida normal e produtiva que o Filho de Deus deve ter. Perceba que a ideia, meus amados irmãos, ele vai aprofundando. Mais à frente a gente vai tentar explicar esses termos que o apóstolo Pedro vai usar. Mas é muito interessante, meus queridos, quando nós olhamos do verso de número 5 ao verso de número 7. Uma vez que nós somos chamados a olhar esse texto e dizermos assim: Senhor, como eu tenho crescido? Como eu tenho, Senhor,
desenvolvido a minha fé. Veja, o verso de número 5 e o verso de número 7 vai nos mostrar exatamente isso. Porque, meus irmãos, onde há vida, deve haver crescimento. O novo nascimento é o começo, não o fim. Deus concede a seus filhos tudo de que precisam para viver de modo piedoso. Mas seus filhos devem aplicar-se e ser diligentes no uso dos meios de graça que Ele já proveu para mim e para você. O crescimento, irmãos, espiritual não é automático, irmãos. Não é automático. Ele requer uma cooperação com Deus, diligência e disciplina espiritual. Deus faz a parte dele, mas eu faço minha parte. Deus faz a parte dele, mas você faz a sua parte. Assim nós crescemos conhecendo a Deus. Veja, é muito interessante porque Pedro, ele vai nos mostrar, ele vai relacionar 7 características da vida piedosa. E ele vai mostrar, meus amados irmãos, que nós somos chamados perceba que nós somos chamados a nos relacionar com Deus e crescer nesse relacionamento. Na verdade, irmãos, do verso de número 5 ao verso de número 7, Pedro está chamando o povo a associar-se. Veja como é interessante o verso de número 5 em diante. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, fazei o que, meus irmãos? Associai. Irmãos, o termo aqui, associar, significa suprir com generosidade. Em outras palavras, nós desenvolvemos uma qualidade ao exercitar outra. Veja, quando nós estamos na casa do Senhor e nós estamos trabalhando em departamento A, ministério B, certo? E aí nós estamos desempenhando o nosso dom ali, o nosso talento ali. E aí o que acontece? Acontece o imprevisto. E logo a gente diz, eita, como é que eu vou resolver isso aqui? E a gente nunca imaginou que conseguiria resolver a situação, mas a gente, graciosamente, pela graça do Senhor, resolve a situação e tudo dá certo. Essa é a ideia que Pedro está dizendo assim: associe o seu dom com o seu trabalho. E associando o seu dom com o seu trabalho, consequentemente você vai desenvolver outras habilidades, você vai associar a capacidade que Deus tem lhe dado para você crescer, servindo a Ele, conhecendo a Ele. Percebe a ideia? Então veja, a primeira característica que Pedro vai mostrar aqui, meus amados irmãos, a primeira qualidade do caráter que Pedro vai relacionar aqui é a virtude. Veja, vimos esse termo usado no capítulo 1, no verso 3. E seu significado, irmãos, é básico. Virtudes que Pedro está dizendo aqui, que nós precisamos desempenhar, é excelência. É excelência. Mas você pode dizer assim, mas pastor, e quem é excelente em alguma coisa? Amados irmãos, nós quando olhamos com o nosso olhar contemporâneo para a palavra excelente, nós somos, infelizmente, limitados quanto ao significado dessa palavra. Porque o objetivo dessa palavra, meus amados irmãos, ela não é a perfeição em si mesmo. Não é. O objetivo, meus amados irmãos, aqui significa exatamente cumprir o alvo. A excelência, meu irmão, das virtudes que Deus nos deu é para nós cumprirmos algo. Nós alcançarmos o alvo. Você percebe, então, que você tem dons, você tem talentos, não é verdade? Aquilo que você tem,
você fazendo da melhor forma, você está sendo virtuoso. Você está sendo virtuoso, portanto você está sendo excelente. Então Pedro está mostrando exatamente isso. Gente, nós crescemos no conhecimento de Deus a partir do momento que nós cumprimos algo de maneira com a melhor das nossas intenções e com o melhor dos nossos esforços. Entende? Aí nós alcançamos a excelência. Veja que para os filósofos gregos, certo? Essa palavra significa exatamente isso, o cumprimento de algo. Quando, irmãos, algo da natureza cumpre o seu propósito, sabe? Quando um pé de manga, ele no mês de fevereiro, março, nós olhamos para ele e vemos ele carregado, bonito. Se você chegar embaixo dele, é cheiroso. O grego olhava assim e poderia dizer assim: olha, isso é excelente, isso é virtuoso. Por quê? Porque o pé de manga, ele cumpre o seu propósito. Quando, irmãos, Cristo olha para mim e para você, ele pode olhar e dizer assim: esse meu filho, essa minha filha é excelente, ele cumpre o propósito para o qual eu a criei. Somos chamados para isso, meus amados irmãos. Mas veja que esse instrumento que funciona de modo correto, ele é excelente porque apenas está fazendo o que deve. Nós, quando estamos trabalhando para Deus, meu irmão, nós não estamos fazendo nada além do nosso dever. Mas o cristão, meu querido irmão, ele deve glorificar a Deus, pois tem a natureza de Deus dentro de si, e ele demonstra essa excelência de Deus. Mas veja que a verdadeira virtude na vida cristã não consiste, meus amados irmãos, em você ser bom para si mesmo, em você, usando o termo que alguns teólogos usam, lustrar os seus dons. Não. É você desenvolvê-lo para a glória de Deus. Veja que o Pedro, ele vai nos mostrar que além de nós associarmos as virtudes, veja, o verso de número 5 ele diz: associai com a fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. Veja, o termo traduzido, irmãos, por conhecimento, aqui em 2 Pedro, significa conhecimento pleno e conhecimento crescente. Essa palavra, meus irmãos, sugere um conhecimento prático. Entende? É um conhecimento que leva a uma ação. Refere-se, meus irmãos, à capacidade de lidar com a vida de modo adequado. Veja, é o oposto de ter a mente tão voltada para o céu, a ponto de esquecer, irmãos, das obrigações aqui na terra. Não sei se você conhece pessoas assim. Elas estão tão ligadas em si mesmas, que elas esquecem que estão na terra. Elas estão tão ligadas com os seus sonhos, com os seus objetivos, que elas se esquecem de que elas foram criadas para servir a Deus, glorificar a Deus e servir ao seu semelhante. Pedro diz assim: vocês foram chamados para conhecer a Deus, crescer em conhecimento de Deus e praticar esse conhecimento de Deus. Mas, irmãos, ele vai mostrar que esse conhecimento, ele deve ser associado a quê, irmãos? Ao domínio próprio. Você pode olhar na sua Bíblia, veja que o conhecimento, verso de número 6, o conhecimento com o domínio próprio. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Qual é a ideia de Pedro aqui, meus amados irmãos?
é que o domínio próprio é aquilo que nos coloca em semelhança ao Senhor Jesus Cristo. Veja, a ideia que Pedro tinha aqui em mente é de um atleta que lutava ou que estava desempenhando os jogos ali em Roma. Eles assim, ele precisa ter domínio próprio, ele precisa ter uma boa alimentação, ele precisa ter um bom sono, ele precisa cuidar da sua saúde. Trazendo agora para o aspecto cristão, domínio próprio, ele precisa o que? Segurar a língua. Ele precisa, irmãos, ao momento que vem os pensamentos críticos, segurar a língua, ter domínio próprio. No momento em que é caluniado, ele segura a língua. Percebe? Essa é a ideia aqui. Ele vai mostrar, meus amados irmãos, que com o domínio próprio vem a perseverança, que é a capacidade, meus amados, de permanecer firme. Mas a perseverança, meus irmãos, ela é a capacidade de nós permanecermos firmes quando? Essa é uma boa pergunta, sabe por quê? Porque é muito fácil nós perseverarmos quando nós estamos no resort. Não é verdade? É muito fácil nós perseverarmos quando nós estamos recebendo um bom salário. É muito fácil nós perseverarmos quando a nossa casa é luxuosa, quando o nosso carro é luxuoso. É muito fácil. Mas o aspecto que Pedro está nos mostrando aqui para a igreja primitiva e para mim e para você é que nós precisamos perseverar nas circunstâncias difíceis. Ele está nos chamando a termos domínio próprio, perseverança, ou seja, termos um autocontrole. Entende? Mas ele continua, irmãos, nos mostrando que essa perseverança, ela deve nos levar à piedade. E meus amados irmãos, eu tô caminhando para o final, tá certo? Fique comigo, por gentileza. Essa perseverança, meus amados irmãos, nos leva à piedade. E a piedade, meus irmãos, não é aquela carinha chorosa, sabe? Aquela carinha assim pietista. Isso não é piedade, entendeu? Isso é caricatura de piedade. Sabe o que é piedade, meu irmão? Piedade é semelhança com Deus. Isso é piedade. Piedade é você se parecer com Cristo. Isso é ser piedoso. Entende? No grego, meus amados irmãos, essa palavra significa, sabe o que? Piedade, adorar bem. Descrevia, irmão, a pessoa cujo relacionamento com Deus e com os outros estava em ordem. Sabe o que é piedade? É quando você e eu estamos em harmonia com Deus e com os nossos irmãos. Percebe? Isso é piedade. Mas perceba que essa piedade, ela não é uma piedade que tem o objetivo de glorificar a si mesmo, mas ela é uma piedade reverente a Deus. Veja que o texto continua nos mostrando, meus amados irmãos, que além da piedade, nós somos chamados a desenvolvermos a fraternidade. A fraternidade. E o que é isso, meus amados irmãos? No grego, a palavra fraternidade corresponde à palavra Filadélfia. É uma virtude, meus amados irmãos, que Pedro deve ter adquirido de um jeito muito difícil, pois os discípulos de Jesus estavam sempre discutindo entre si e discordando uns com os outros. Quem ama a Jesus também deve, irmãos, amar uns aos outros. Não existe aquela história de que eu sou piedoso, mas eu amo a Deus, mas não amo o meu irmão. Eu sirvo a Deus, mas eu não sirvo o meu irmão. Eu sirvo a todos, mas eu não sirvo a igreja do Senhor. Eu sirvo até ao ímpio, mas eu não sirvo aos irmãos da igreja. Irmãos,
Não existe isso. Nós somos piedosos, nós somos chamados à piedade para nós sermos fraternos, para nós amarmos a Deus e o nosso próximo. Veja, o amor, irmãos, fraternal, ele não pode ser fingido. Pedro trabalhou isso na sua primeira epístola, no verso de número 22. Amem sem fingimento. Hebreus, capítulo 13, verso 1, vai dizer isso também. Sejam constantes no amor fraternal. Em Romanos 12, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros. Irmãos, mas o crescimento cristão não se atém ao amor fraternal. Sacrificial. E esse amor sacrificial é o amor sacrificial que Jesus Cristo demonstrou na cruz. O amor que Pedro está nos mostrando no capítulo 1, verso 7, é o amor ágape. O tipo de amor que Deus demonstra pelos pecadores perdidos. Esse é o amor descrito, irmãos, em 1 Coríntios. A internet deu uma caidinha, mas voltou, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, nós estávamos falando que essa fraternidade que nós somos chamados é para sermos a semelhança de Cristo, que nós somos chamados para amarmos como Cristo amou, o amor ágape. Percebe? É interessante, meus amados irmãos, que é impossível a natureza humana decaída produzir essas qualidades que o apóstolo Pedro acabou de nos ensinar e exigir. Nós somos capacitados em Cristo a desenvolvê-las. Nós não chegamos ao ápice. Nós não chegamos ao ápice da piedade, nós não chegamos ao ápice da fraternidade, nós não chegamos ao ápice do conhecimento, mas em Cristo nós estamos crescendo. Eu gostaria de, nesse momento, buscar para nós. Irmãos, eu gostaria de mostrar para você que depois que o apóstolo Pedro, ele mostra tudo isso, todas essas virtudes, ele vai agora destacar que uma vez que nós buscamos colocar isso em prática, a nossa vida, ela é frutífera. Veja como é interessante, do verso 8 ao verso de número 11, ele vai mostrar exatamente isso, que o nosso conhecimento em Cristo, ele é frutífero. Veja eles assim: porque estas coisas, o que? Estas virtudes passadas, o que? A diligência, a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Eles assim, tudo isso existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós olhamos para as nossas igrejas hoje, basta nós olharmos, irmãos, para as igrejas presbiterianas do nosso presbitério. Quando nós olhamos a liderança de UPA, de UMP, de UCP, quando nós olhamos, meus amados irmãos, os professores de escola bíblica dominical, quando nós olhamos a liderança da nossa igreja, irmãos, é um número muito pequeno comparado ao número de membros que nós temos registrado no nosso presbitério. Onde é que está essa maioria, irmãos? Está sentada, inativa, infrutífera, meus irmãos. Nos levantemos e coloquemos em prática aquilo que nós já recebemos do próprio Deus, em nome do Senhor Jesus.
Quando nós trabalhamos para o Senhor Jesus, não é o Senhor Jesus que é abençoado. Quando nós trabalhamos para o Senhor Jesus, não é o reino dele que recebe uma coroinha, não. Somos nós que somos abençoados. O reino dele progride. Mas, meus amados irmãos, eu e você, nós somos privilegiados a colocarmos em prática todo aquele conhecimento que nós temos recebido dele. Veja, o verso de número 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Veja, ele falou dessas 7 virtudes. E ele diz assim, pois aqueles que essas virtudes não estão presentes é cego. Aí ele parece que usa um trocadilho, ele diz, vendo só o que está perto. O que Pedro está querendo mostrar com isso, meus amados irmãos? É que existem pessoas na igreja primitiva, na igreja contemporânea, que receberam todos esses dons aqui, olha, as virtudes, a diligência, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, mas não coloca em prática. Aí ele diz assim, olha, veem, mas são como os cegos, veem só de longe. Entende? Sabe aquela pessoa que tem baixa visão, que ela vê as coisas apenas turva? Pronto, meus amados irmãos. Quando nós não colocamos em prática isso, nós vemos o amor, a piedade, a fraternidade só de longe. Nós somos chamados a ser alvos e sermos agentes de todas essas virtudes. Mas o Pedro continua. Por isso, irmãos, veja o verso de número 10. Por isso, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. O que Pedro está nos ensinando aqui, meus amados irmãos? É que quando nós crescemos nesse conhecimento de Deus, nós devemos procurar com diligência, com cuidado, cada vez mais cauteloso, cada vez mais ansioso pelo conhecimento de Deus. Para quê, irmãos? Não é o objetivo de Pedro aqui, não é desenvolver a salvação no sentido de que Jesus Cristo não conseguiu a salvação para nós e nós precisamos desenvolver para conseguir chegar nela. Não. O objetivo de Pedro aqui, irmãos, é dizer assim, as pessoas não sabem quem são os salvos. Eu sei que eu sou salvo, você sabe que é salvo, mas as pessoas não sabem. Então Pedro está dizendo assim, gente, nós desenvolvemos exercitando os nossos dons, exercitando o nosso conhecimento, colocando em prática. E assim as pessoas vão vendo que a gente está crescendo na salvação. Entende? Essa é a ideia do Pedro aqui. Mas ele termina dizendo assim no verso de número 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu termino, meus amados irmãos, dizendo que a vida que nós levamos aqui na terra, a confissão que fizemos de Cristo, a vida que nós vivemos para a glória de Cristo, nos leva para a morada de Cristo. Do contrário, irmãos, se não confessamos a Cristo, se não nos apegamos a Cristo, se não cremos nas promessas de Cristo, se não damos frutos para a glória de Cristo, não conhecemos Cristo. Mas louvado e bendito seja Deus, que o apóstolo Pedro escreveu para a igreja, para crentes, certo? É bem verdade que ele escreveu para a igreja visível, ele não escreveu para a igreja invisível, ele escreveu para a igreja militante. Mas nós somos igreja também do Senhor Jesus Cristo. Você que confessou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, nós somos chamados a crescer. Continuar crescendo. Colocando em prática os nossos dons. Colocando para o louvor da glória de Deus tudo aquilo que Ele tem nos dado.
Eu queria terminar a nossa meditação convidando você nessa noite para colocar-se diante de Deus e analisar como está a sua vida. Se você tem progredido em conhecer a Deus e se você tem colocado em prática aquilo que você tem conhecido de Deus. Vamos nesse momento fazer uma oração, pedir que Deus sonde, transforme e nos use naquilo que nós sabemos que já somos capacitados, mas não estamos exercendo nesse momento. Vamos pedir para que Ele nos dê uma oportunidade de voltarmos ao templo e colocarmos em prática isso, colocarmos para servir a igreja do Senhor, servir a sociedade com os nossos dons, com os nossos talentos. Vamos nesse momento orarmos ao nosso Deus, irmãos. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Senhor, nós fomos chamados, ó Deus, para termos o conhecimento do Senhor, Pai. E, meu Deus, quando nós olhamos para Ti, nós percebemos que o Senhor trabalha até hoje. E, Pai, nós somos chamados a colocar em prática o conhecimento que nós temos ao Teu respeito. Então nós queremos trabalhar para o Senhor, nós queremos desenvolver o domínio próprio, nós queremos desenvolver a fraternidade, nós queremos desenvolver a piedade, o amor, Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a crescermos, Pai, como cristãos, meu Deus, a dia após dia, parecermos mais com o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nos dá a graça de dia após dia lermos mais a Tua palavra, crermos mais nas Tuas promessas, Deus, e descansarmos nelas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, cada irmão da nossa igreja, Pai. Abençoa, Senhor, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada idoso da nossa igreja, Pai. Ó Deus, que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, Senhor, e colocá-la em prática, Pai, para o bem da nossa alma. Fica conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amados irmãos, nós estamos finalizando. São 9 horas. Mas antes disso, eu gostaria de mandar um abraço especial para os irmãos que entraram aqui na nossa live. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus esteja falando ao seu coração, que você esteja meditando nessa palavra, tá certo? Continue lendo esse texto em casa, passe a semana lendo, que Deus nos dê uma semana abençoada, que Deus faça milagres na sua família nesta semana, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe o relacionamento de filho para com o pai, de pai para com o filho, que o Senhor esteja conosco, meus amados irmãos, nos dando a graça de colocar em prática tudo que nós ouvimos hoje pela manhã e hoje à noite. Graças a Deus nós conseguimos chegar até o final dessa primeira e da segunda parte dessa epístola de 2 Pedro. Que Deus, pois, abençoe a minha e a sua vida, que Deus abençoe a nossa família, a nossa igreja e toda essa semana. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós nos despedimos e rogando a Deus que Ele abençoe a sua vida, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre a Igreja Presbiteriana de Águas Belas e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Eu quero convidar você para continuar orando, meu amado irmão, minha amada irmã, pela nossa irmã Cida. Lembrando que ela essa semana, na quarta-feira, estará sendo submetida ao parto, certo? Então, ore por ela, tá certo? Coloque a vida dela, a vida dos médicos que irão proceder, realizar aquele procedimento, tá certo? E ore pelo seu esposo, tá certo? Vamos orar pela nossa irmã, tá certo? Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui nós finalizamos a nossa live. Grande abraço.